Amém. Deus continue nos abençoando. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos ler nas cartas das eras da igreja, a carta de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, verso 8. Apocalipse 3. Verso 8. Eu sei tuas obras, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Querido Deus, abençoe a sua palavra. Ajude-nos, Senhor, absorver a mesma com o mesmo Espírito Santo que ungiu o profeta, para dar a nós a revelação destas Escrituras, que podemos absorver, Senhor, com unção e com inspiração de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, porque não queremos nenhuma interpretação própria, Senhor, mas somente o Senhor possa nos mostrar. Amém, Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Como nós estamos estudando as eras da igreja e estamos fazendo uma reflexão naquilo que estamos lendo, de acordo com a palavra. Aqui nós vamos ouvir, o profeta ele vai nos mostrar, baseado nessas 4 palavras: portas, força, palavra e nome. E nós vamos observar a eloquência das Escrituras, dando a nós, através do Espírito, a sequência das eras da igreja, o término de uma dentro da outra. Antes que uma era finda, começa outra. E aquele final dentro daquela era. E cada uma sobrepuxando a outra. E dando-se uma base para uma sequência da era. Agora, nesta última era, é a era que nós estamos vivendo. Então, Mombrana ele faz menção na era de Filadélfia, como essa era uma era bem curta, uma era limitada, onde resume em si tudo que derramou nas outras demais eras, está derramando nesta era. Ele faz menção nestas palavras na era de Filadélfia, ou seja, a 6ª era, trazendo
nesta era que nós vivemos, os males de todas as demais eras, o amadurecimento do joio, e trazendo também todo o poder lá de Pentecostes até chegarmos a esta era, o amadurecimento do trigo, da verdadeira semente de Deus. Então nós vamos observar, ele fazendo menção nessas palavras, ele diz assim, a primeira frase deste versículo, parágrafo 49. Eu sei as tuas obras, é analisada no restante do versículo, pois suas obras tinham a ver com a porta aberta. Vejam bem, a porta, força, palavra e o nome. Essas quatro coisas. Porta aberta. Essa porta não fala de algo natural. Essa porta é a palavra. É Cristo. E ele está dizendo assim que as suas obras tinham a ver com a porta aberta. A palavra. Então isso nos dá um conhecimento que os nossos atos, as nossas obras como cristãos, não é nossa. Elas devem ser de Cristo. Porque Ele é a porta, Ele é a palavra. E ninguém pode ser um verdadeiro cristão se não tiver a minoria de Cristo vivendo na sua vida. Para nós, que somos verdadeiros cristãos, é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É uma coisa nobre. O cristão, ele nunca se enfadiga, se enfada, cansa com a palavra. Ela sempre está dando para ele um vigor. E a sua vida, ela vai cada dia mais se renovando, como uma águia. Por isso que o verdadeiro cristão, ele não cansa em servir a Deus. Ele não se enfada. Não tem jeito para você sentir enfadado, cansado, é ser um cristão. Porque a palavra de Deus, ela é Deus. Ele não é limitado. Ele é eterno. Ele é um Deus infinito, que todo o tempo Ele está derramando na sua igreja, nos seus filhos, levando à perfeição. Isso é para todos aqueles que estão absorvendo através do Espírito. Então vejam, esta porta aberta, isso não está falando geograficamente, como se fosse em altura, em profundidade, em largura, em comprimento, mas isso está falando em uma riqueza de poder, de virtude, de força, de fé. Você entendeu?
Como o próprio apóstolo Paulo, quando ele estava ali em Listra, Atos 14, ele se deparou ali com aquele leso dos pés e das mãos. Nunca tinha andado desde o ventre de sua mãe. E olhou para ele, ele estava ouvindo Paulo. Paulo estava pregando este evangelho, que ele estava dizendo assim, que uma porta grande e eficaz se me abrira, que era essa porta. E ele viu, olhou para ele, viu nos seus olhos que ele tinha fé suficiente para se pôr de pés. E foi então, Paulo diz, levanta-te e anda. Aquela multidão que estava ali observando, eles gritaram e clamaram dizendo, Deus desceu do céu para nós em semelhança de homem. E levantaram Paulo e Barnabé, chamando um de Marte e outro de Júpiter, dizendo que era Deus. Eles nunca tinham visto, agora aquilo dali era a porta aberta. E uma coisa que nós devemos aprender e pôr em prática em nossas vidas: você nunca deve seguir os milagres, as maravilhas e os sinais. Você deve seguir a palavra. Deixa que essas outras coisas, elas são obrigadas a seguir. Mas pregue a palavra. Pregue o evangelho puro. Porque ele é a porta aberta para tudo, não é mesmo? Então vejamos bem, dando continuidade nesse parágrafo 49, a fim de compreender a riqueza do significado envolvido em eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Devemos agora recordar o que foi dito acerca de cada era, estendendo-se para dentro da outra era. Há uma sobreposição, uma função, ou um desvanecimento de um começo, de uma introdução gradual da outra, em vez de um final abrupto e um começo bem definido. Esta era, em particular, flui para dentro da era seguinte. É uma sequência do evangelho. E não somente esta era transborda para dentro da última era, mas a última era é em muitos aspectos simplesmente uma continuação da sexta era. A sétima era, uma era muito curta, reúne em si mesma para uma obra rápida todo o mal de cada era e todavia toda a realidade do Pentecoste. Uma vez que a era de Filadélfia tenha quase terminado seu curso, a era de Laodiceia entra rapidamente, trazendo tanto o joio quanto o trigo para a colheita. Atai primeiro o joio para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. São Mateus 13, verso 30. Então você vai ver que esta era que nós estamos vivendo, ela está trazendo um amadurecimento das duas sementes, o joio e o trigo. A mesma bênção que leva o trigo ao amadurecimento
é a mesma que leva o joio também ao amadurecimento. Por isso que hoje você vê que nós estamos vivendo em um tempo mais confuso que pode haver. Porque na verdade, tanto o joio como o trigo, eles aclamam que Deus está lhes abençoando. E é verdade. Agora, uma pessoa que não tem a luz, não tem a revelação, não tem a visão da palavra, para qual lado que ele vai? Ele vai para o lado que ele acha mais fácil. Não é mesmo? Claro. Ele vai dizer para mim, tanto faz, porque tudo é Jesus. Todo mundo fala em Jesus, aquela igreja está falando de Jesus, aquela outra está falando de Jesus, todos são abençoados. Então isto lhes leva a dar uma determinação de quê? De natureza. De natureza. Uma outra coisa que você deve observar: o joio, ele não se preocupa de uma maneira íntegra em obedecer a palavra de Deus. Para ele, falando em Deus, está tudo bem. Ele não tem o discernimento para diferenciar a mão direita da esquerda. Porque isso é dado somente para o trigo. E aí os dois se tornam tão bem parecidos, o joio com o trigo, que ele diz: se possível fora, enganaria até os escolhidos. Porque é bem parecido, certo? Então vejam bem, no parágrafo 51, recorde por favor que a era de Sardes começou a reforma, que deve ainda continuar até que o grão que foi plantado no Pentecoste passe através do ciclo completo do plantio, irrigação, nutrição e etc., até que volte exatamente a semente original. Correto? Enquanto isto acontece, o joio que foi semeado terá que passar através do seu ciclo e ser colhido também. Isso é exatamente o que vemos acontecer. Se você tão somente puder pensar nas estações, obterá um bom quadro disto. A planta que você vê crescendo a plena força no verão, de repente manifesta que vai produzir semente. Não se pode dizer exatamente quando o verão tornou outono. O primeiro simplesmente foi e se desvanecendo, enquanto o segundo surgia gradualmente. E assim que são as eras, e especialmente estas últimas duas, especialmente. Então você vai observar, irmãos, que nós estamos hoje numa era que é a era mais difícil que pode haver para ser um cristão. É esta era. A mais difícil.
Porque naqueles dias, você poderia dizer assim: eu acho que é assim. Eu penso que é assim. Talvez seja assim. Mas nessa era não. Essa era é uma era com determinação, com uma inteira inteligência do Espírito Santo obrando-se na sua semente. Porque na verdade esta era é a era da revelação, certo? Que é a era de Laodiceia, é a era da revelação. Não tem jeito de você enganar e ser enganado. Você engana se você gostar de ser enganado e dizer assim: me engane que eu gosto. Entende? Como tem muitos que gostam de ser enganados. Porque o véu foi tirado e foi mostrado claro. Quem é, e quem não é, não adianta querer ser, que nunca será. Porque quem vai mostrar agora é o fruto. É o fruto que mostra. Naquelas eras para trás, não. Eram umas eras que a semente, a vida, estava passando através do talo, através da borla, através da casca. Mas essa era concentrou agora na semente. A vida, o Espírito Santo, ele agora vive dentro da igreja, não com a igreja, não no meio da igreja somente, mas dentro da igreja, trabalhando dentro, com ela, através dela e nela. A igreja ela é composta de vários membros. Então você vê a diferença da coisa. Todos, na verdade, agora chegará ao amadurecimento. O joio chega, o trigo chega. E aí então, na hora do fruto, você conhecerá o joio e conhecerá o trigo. Porque o que faz a diferença é a semente. Não é a palha, não é a haste, não é a casca. É a semente. E você vai lá aos Gálatas 5, versículo 22, 23 ali, mais ou menos ali. Você vai ver ele dizendo que os frutos do Espírito é amor, é paz, é gozo, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é fé, é bondade e temperança. Isso aí deve estar sendo produzido através da verdadeira semente de Deus, que ela produzirá porque ela tem dentro dela os genes, que é o germe, a vida. Correto. Esse crente ele está sempre em fogo. Imagina um cristão que tem um amor fraternal dentro dele, a chama queimando na alma, o espírito sempre ardendo. Ele tem uma disposição que não é dele, não é mesmo? Parágrafo 52.
É para esta era que Jesus disse: venho sem demora. Versículo 11. Isso torna a última era uma era muito curta. Laodiceia é a era da obra rápida, é abreviada. Então nós sabemos que de todas as eras que passaram, elas tiveram, a era mais menor teve uma duração de 142 anos, que foi a era de Esmirna. Foi a era mais curta que teve. E essa ainda é mais curta do que ela, mais breve, mais rápida. Essa era começou em 1906. Em 1906, você vai ver, essa era começou. Nós estamos em 2017, sendo o nosso calendário juliano, né? Porque o calendário que Deus baseia o seu tempo é o calendário judaico, que não tem esse negócio de 28 dias, 29 dias, 30 dias, 31 dias. É 30 dias. Exato! Que dá uma diferença de dias durante o ano. E agora nós estamos em 2017 e ela começou em 1906. E ela é uma era curta, mais do que a outra. Então veja quão rápido, quão perto estamos. Não é mesmo? Eu creio que é tempo de nós estarmos com as nossas lamparinas endereçadas, carregadas, cheias de azeite, acesa, porque Ele não está vindo, Ele já chegou. Quando essa mensagem apareceu para nós, foi o grito da meia-noite. Aí vem o esposo, aí vem o esposo. E todas aquelas virgens prudentes, que estavam com as suas lâmpadas, com azeite, endereçadas, elas se colocaram posicionadas. Elas não foram posicionar, elas já estavam posicionadas. A noiva já está preparada, a noiva já está pronta, a noiva já está no seu lugar. Cada eleito, cada membro do corpo de Cristo. Por isso que eu digo, nós devemos ser vigilantes, nós devemos ser prudentes, nós devemos ser diligentes. É hora de nós cortar todas as coisas. Deixa Deus tomar o primeiro lugar na sua vida e deixa as outras coisas, Ele acrescenta em você. Não é você que tem que acrescentar. Ora, se Ele é essa porta aberta que está em você. Parágrafo 53. Agora insistiremos especificamente a respeito da porta aberta, que ninguém pode fechar. Em primeiro lugar, quero falar sobre a porta aberta, significando o tremendo esforço missionário daquela era. Paulo chamou um novo empenho missionário para o Senhor de uma porta aberta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Ora, parágrafo 54. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não podia ser fora, tinha que ser nele, Ele é a porta.
Portanto, podemos ver por comparação nas Escrituras que esta porta aberta significava a mais extensão difusão do Evangelho que o mundo já viu. Já viu. Eu quero que vocês vejam algo aqui, parágrafo 55. Deus opera em séries de três. Não opera? Foi na terceira era, ou na era de Pérgamo, que a igreja casou-se com o Estado. As obras dos nicolaítas tinham se tornado a doutrina dos nicolaítas. Aquela foi a porta aberta para a falsa vinha, o casamento. Aquela união ilegal que Acabe teve lá no Velho Testamento com Jezabel, a igreja teve com Constantino no concílio de Nicéia. Uma vez apoiada pelo poder do Estado, tornou-se realmente um sistema mundial, embora levasse o nome de cristão. Dessa forma, espalhou-se rapidamente. Mas agora, 3 eras mais tarde, após uma longa e árdua luta de fé, aqui vem a porta aberta para a verdade, a palavra do Senhor, e agora tem seu dia. Evidentemente, a 5ª era proveu a base para este poderoso movimento, visto que aquela era nos deu a explosão, a colonização, a impressão de livros e etc. A 5ª era, que foi a era de Martim Lutero, a era de Sardes, que deu sequência à era de Filadélfia, e a era de Filadélfia, a nossa era. Essas 3 eras, elas abriu a porta. Teria sido maravilhoso se esta porta aberta tivesse seguido o padrão divino do Pentecoste, que foi escrito em Hebreus. Agora você sabe que lá no Pentecoste, a igreja era pura, verdadeira. Ela foi uma igreja padrão, modelo. Ela não tinha nada nela se não fosse só a palavra. E foi o poder, a igreja com o poder de Pentecoste. Aqueles que tentaram introduzir o paganismo, a verdadeira igreja deixou eles, afastou, abandonou, ainda que eles sofreram as consequências, mas eles não aderiram para aquilo. Eles permaneceram firmes. Por isso que o profeta está falando aqui. E se você observar em Hebreus 2, o verso 1 ao 4, ele está falando assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempos algum nós desviemos delas. Vejam, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, e testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Se você observar, essa igreja, ela difundiu a palavra, o evangelho ao mundo. Eles não se preocupou com milagre, com sinais, maravilhas. Eles sabiam que essas coisas seguiam. Você não deve se preocupar com isso. O que você deve fazer? Obedecer a palavra de Deus. Obedeça a ela. Tudo que aquela palavra tem é seu.
Você o possuirá como herança, como uma possessão. Porque quando nós obedecemos a palavra, essa palavra ela materializa em nossas vidas. Porque a palavra é o próprio Espírito Santo, não é mesmo? E uma obediência à palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. Se há um tesouro, se há uma coisa mais nobre, que devemos ter, é o Espírito Santo nas nossas vidas. E a forma de adquirirmos o Espírito Santo não é curar enfermos, não é ressuscitar morto, não é falar línguas estranhas, não é sentir emoções e profecias, não. Nada disso, é obediência à palavra. Pregue a palavra como ela é, tudo que está na palavra te seguirá. Essa é a segurança de cada verdadeiro cristão. Isso é revelação. Você não faz isso porque quer fazer, é porque Deus te chamou para isto, não é mesmo? Agora você sabe que esse é o padrão, porque o próprio Jesus assim disse. São Marcos 16, 15 e 20. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fale a palavra, pregue o evangelho. E estes sinais seguirão os que creem. Seguirão. Agora, você quer pôr os boi, o carro diante dos bois? Não funciona. Você tem que pôr os boi diante do carro. E deixa que o carro segue os boi. Essa é a maneira correta. Se preocupe em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a palavra. Procura estar impressionado com a palavra, até o ponto que você não sabe fazer nada, se não for através da palavra de Deus. Pode deixar que todas as outras demais coisas te seguirão. Todas. Todos te seguirão. Como ele está dizendo aqui, ó. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois que lhes ter falado, foi recebido no céu. Assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Você está no seu corpo, Deus está no seu corpo, Deus está vivendo em você, falando individualmente, como um membro em particular do corpo. Deus está vivendo em você, o Espírito Santo vive em você, essa palavra está materializada na sua vida. Você entendeu? Qualquer coisa que sucede com você, você tem um direito. Um direito dado por predestinação, que te dá direito a possuir, porque isso faz parte da sua herança, que é a sua possessão. Qualquer coisa que suceder, você tem o direito de colocar as mãos sobre aquilo dali, sobre você mesmo, e repreender aquele mal. E aquele mal é obrigado a te deixar. Correto? Agora, é o que eu estou dizendo. É a vida que você vive. Que tipo de vida que você está vivendo? Aí é onde está a coisa, aí está o segredo. Porque Ele deu para você por promessa. E a herança é sua. Você tem que tomar posse da sua possessão. E a maneira de fazermos isso é o quê? Obediência. Agora, vive uma vida desobediente,
Aí quando chega num momento ou num lugar de precisão, como este, em outras palavras, me perdoe por a palavra que eu vou dizer, perde o rebolado. Perde o rebolado. O irmão Branham disse, ele chegou a dizer assim, cada verdadeiro cristão, ele tem em si mesmo o seu doutorado. Você tem um direito. Agora, se aquilo você sabe, você fez um inventário na vida, está em ordem com Deus, e não aconteceu, você recebe de Deus uma resposta, como Paulo recebeu. Paulo, a minha graça te basta. Segue em frente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós não temos que estar aprendendo a colocar a mão sobre o enfermo, não, irmão. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a semente, palavra falada de Deus. Tudo bem, está bom, orar pelos enfermos, colocar as mãos sobre os enfermos, está bem, mas o nosso alvo é do centurião romano. Fale uma palavra, Senhor, e assim sucederá. O meu criado viverá. Essa é a fé da noiva. Vai chegar um momento que essas portas vão estar fechadas. Nós vamos ter que sair daqui, vamos ter que esconder. A pressão virá. E você não vai pedir para ninguém orar por você, para a sua comida cair na mesa, não. É você que vai falar a palavra. E agradecer pelo seu alimento sem nada na mesa. E quando você abrir os seus olhos, tudo que você precisa está ali. Então nós estamos visualizando, é isso daí. Essa coisa inteira que está caindo, descendo para a noiva. Essa fé é ela que vai separar o manufaturado do verdadeiro, o fabricado do verdadeiro cristão. Veja. Agora você fica aí só à base de sensação, de emoção, só na base. Cuidado. Você tem que provar o seu espírito, se é que você permanece na fé. Provai-o! Que tipo de espírito que você possui? Correto? Olha, parágrafo 58. Ele nunca lhe disse para irem por todo o mundo e fundar colégios bíblicos. Tampouco lhes disse para distribuir literatura. Agora essas coisas são boas, porém, o que Jesus lhe disse? Para fazer foi, para pregarem o Evangelho. Essa palavra inadulterada. Esse Cordeiro imaculado, incontaminado. Esse Evangelho limpo e puro. E tem uma coisa, nós não devemos pregar ele só em palavras, não. Nós pregamos ele em vida vivida. Porque a palavra e o Evangelho de Jesus Cristo, ele não veio somente em palavras, mas veio também em demonstração de poder e de espírito. Isso é a verdade. Quem anda atrás dessas coisas aí são esse sistema poluído, corrompido, esses lambaris, como é que é? Esses curandeiros por aí. Nós ficamos sozinhos com a palavra. Cremos que tudo que está nela nos pertence. É nosso.
Basta você ter o autor da palavra vivendo em você. Já pensou você como Jesus era? Quando ele esteve aqui no nosso meio? Hein? Ele não tinha nem mesmo um jumentinho. Ele teve que mandar pedir emprestado no jumentinho para andar. Veja. Tão pobrezinho. Mas ele tinha o quê? Ele tinha a palavra. Ele tinha a palavra falada. Ele era a palavra falada. Na hora que ele precisou de um denário, ele disse para Pedro: vai lá, Pedro, pesca no mar lá, lança o seu anzol, o primeiro peixe que subiu, se abre a boca dele e tira um denário, e paga um atributo por mim, por ti, Pedro. Ele disse: as raposas têm seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas os filhos do homem não têm senão somente o que? A palavra. Então, cada ser humano, do ventre da mãe você nasceu nu, veio ao mundo nu, e ao nu você voltará e levará o que? Caráter, palavra. É isso que você vai levar. Você não vai levar mais nada. É o caráter de Cristo em você. É a palavra verdadeira em você. Então eu digo para você: investe nela. Pregue o evangelho, a mensagem. Preguem. Pregarem o evangelho, permanecem com a palavra, e então os sinais seguirão. A primeira introdução que temos da maneira que o reino de Deus devia ser pregado foi quando ele enviou os 12, em Mateus 10, 1, 8. Ele os comissionou e instruiu o seguinte modo: e chamando os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curarem toda enfermidade, todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; o André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão cananita; e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Essa é a incumbência do mestre. Nós vamos parar no parágrafo 59, correto? Damos continuidade no parágrafo 59. Paramos no parágrafo 58. De graça recebeste, de graça dai. Você não precisa pagar nada, 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 nada. Pagar aí, põe um envelopinho aí, dê tanto aí para receber a sua bênção. Se você der mais, der bastante, você recebe bastante de bênção. Se der pouco, recebe pouquinha bênção. Se der tudo, recebe toda a bênção. Isso é um espírito maligno de Satanás. De graça recebeste, de graça dai. Deus os abençoe. Amém? Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o hino 188, junto ao coração de Deus. 188. Bem junto ao coração de Deus,
a um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falar. Jesus em quem confio é para mim e os seus, caminho sempre aberto ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus, há um lugar de luz que nasce boa e salutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes achegados ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus, há um lugar de amor que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, atende, cessa os penares teus, com Cristo andando junto ao coração de Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus deixa-nos ter um coração segundo o seu coração, para viver como ele viveu, pensar como ele pensou, ter o mesmo sentimento que ele teve. O que aconteceu com ele, acontecer conosco também. Tudo que aconteceu com ele, você tem no coração dele, tudo que aconteceu com ele, acontecerá com você. Ele precisou de uma cruz, você também precisa. Você tem que ter a sua própria cruz. Se você negar ela, você está perdido, meu irmão. Você está perdido, minha irmã. Tome a sua cruz, crucifica a sua carne. O dia que você cruzar o seu último Jordão, joga ela sobre o Jordão, passe em cima dela. Amém? Ela te cruzará o seu Jordão. Não nega a sua cruz, não. Não corta um pedaço dela, não, para ficar mais maneira. Não faz isso, não. Carrega inteirinha a sua cruz. Inteirinha. Porque se você cortar, o dia que você for cruzar o seu Jordão, ela não vai alcançar o outro lado. Não vai ter uma mão para te apanhar e puxar para dentro e dizer: entra, meu bom e fiel servo. Não vai mesmo. Deus nos ajude que tenhamos o coração de Deus. Sua palavra. Amém? Pai celestial, despede-nos, leva-nos em paz, guarda-nos e protege todo o mal, agora e para todo sempre.
Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Da cruz a palavra é fiel, aleluia, aleluia, chamando aquele que é infiel, aleluia, aleluia. Qualquer temporal pode vir, a mensagem firme está, que Jesus veio nos remir pela morte sobre a cruz. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê, morrendo por nós lá na cruz. Aleluia, aleluia, vitória nos ganhou Jesus. Aleluia, aleluia, ali o Cordeiro de Deus veio a graça do céu raiar, nos salvou quem veio do céu pela morte sobre a cruz. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Não me envergonho da cruz. Aleluia, aleluia, pois deu-me vida, deu-me luz. Aleluia, aleluia, o caminho para o céu se abriu para todo vil pecador, quando Cristo nos redimiu pela morte sobre a cruz. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Para quem em Cristo crê.